Uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que nos pede o seguinte: a grafia dos nomes próprios nem sempre segue as regras ortográficas da língua portuguesa. O nome Lívia, por exemplo, de acordo com a pronúncia com que ocorre usualmente, deve receber o acento gráfico. A regra que determina o uso do acento nesse caso é a mesma responsável pelo acento em. Nós temos aqui uma questão de acentuação gráfica, não é? A acentuação gráfica é um assunto bastante perguntado, bastante caideiro, e não é um assunto simples, mas é muito importante no dia a dia nós não errarmos a acentuação das palavras quando escrevemos. Então é muito importante conhecermos as regras de acentuação gráfica. Existe uma regra de acentuação gráfica bastante cobrada, que é a regra das paroxítonas. Há uma regra que diz que todas as paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Para você lembrar rapidamente o que é uma paroxítona, vamos representar uma sílaba aqui por um quadrado. Uma paroxítona tem que ser uma palavra de no mínimo 2 sílabas. E a definição de paroxítona é que a paroxítona é a palavra cuja penúltima sílaba é a forte. Então, nós teríamos aqui, primeiro caso, oxítona. Oxítona é aquela em que a última sílaba é acentuada. Por exemplo, a palavra Paraná é uma oxítona. A última sílaba é a forte. A paroxítona, a penúltima sílaba, então, é a forte. A regra é um pouco mais complexa, a regra de acentuação. E um exemplo de paroxítona acentuada seria, por exemplo, a palavra cárter, para quem gosta de automóvel, é uma palavra acentuada. E outras mais comuns, como, por exemplo, a palavra nível, paroxítona acentuada. E temos também as famosas proparoxítonas, que você lembra, que são as proparoxítonas. A proparoxítona, a própria palavra proparoxítona é uma proparoxítona. É aquela cuja antepenúltima sílaba é a forte. E você lembra da regra, né? A regra é a regra que me faz acentuar a palavra gráfica. Todas as proparoxítonas são acentuadas. A regra que nós estamos vendo aqui é uma regra que se refere à paroxítona. Existe a seguinte regra: acentuamos as paroxítonas cuja última sílaba é um ditongo. Quando nós temos um ditongo na última sílaba e a penúltima é a sílaba forte, nós temos que acentuar. Então, é o caso lá da palavra Lívia. Veja que o forte é li e nós temos aqui esse ditongo ya. Lívia é acentuada por causa disso, deste ditongo aqui, e ser uma palavra paroxítona. Onde nós temos aqui o mesmo caso. Se você notar, a resposta já está de cara na primeira alternativa, na letra A. Porque nós temos aqui, olha, uma paroxítona terminada em ditongo. Então, essa vai ser a resposta. Aí é um outro caso, é um caso dos hiatos, então é uma outra regra. Reúne também é uma regra que se refere a hiatos, não tem nada a ver com a regra que é responsável pela acentuação de Lívia. A palavra tonéis é uma outra regra sobre a acentuação de ditongos abertos, o e ei. E a palavra nós é acentuada por causa de uma regra das oxítonas. Né? As oxítonas terminadas em o, nesse caso, desculpe, é uma monossílaba, a regra das monossílabas, que é igual praticamente à regra das oxítonas. As terminadas em a e o são acentuadas.
Então, nós, né, é uma palavra acentuada por ser uma monossílaba terminada em O. Muito bem. Qual é a resposta correta, então? A regra que diz que nós devemos acentuar todas as paroxítonas terminadas em ditongo está representada na palavra Lívia, na palavra episódio. E temos, só para você ter ideia, essa regra é bastante comum, responsável pela acentuação de muitas palavras, inclusive da comuníssima palavra água, que leva acento. Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Muito bem. Resposta certa, letra A. Questão da UFRS sobre acentuação gráfica. Valeu!